A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma palavra, uma porção da palavra de Deus que está no livro de Crônicas 24. Nós vamos falar nesta manhã sobre um rei que foi o rei mais jovem que teve. Começou a reinar muito cedo e até um determinado ponto ele fez um reinado maravilhoso, mas depois, infelizmente, ele se deixou levar pelas má conversações. Pois a palavra de Deus, ela diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós, meu amado e minha amada irmã, nós não podemos dar ouvido às más conversações. Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvido ao que o Senhor fala conosco, ao que o Senhor nos manda, nos ordena. Então, vamos conhecer neste dia este rei. E o nome desse rei chama Joás. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e 42 anos reinou. Atalia, ela usurpou o trono e matou ali os filhos do rei que tinha direito ao trono. O que aconteceu? Ela mata os filhos, mas a esposa do sacerdote Joiada pega Joás e esconde no templo. Ele fica por 6 anos escondido ali no templo, e com 7 anos, Joiada coloca ele para reinar. Você vai ver essa história, começa aqui no 24, e eu aconselho você ler o 23, conhecer mais a história dos reis, né, de Israel, de Judá, que é algo maravilhoso. E aí ele começa, Joiada vai, chama os sacerdotes, chama os chefes das tribos e bota ele para reinar. E inclusive mata a rainha Atalia, que usurpou o trono. Joás começa muito bem. Embora era criança, então o seu tutor, que é Joiada, começa ali a orientá-lo naquilo que deve ser feito, naquilo que deve ser, e ele faz reforma na casa de Deus. A única coisa que ele não consegue tirar é os altos, aonde as pessoas subiam para adorar a imagem, queimar incenso. Mas ele ia muito bem, até que Joiada morre. E quando Joiada morre, infelizmente, ele dá ouvido às más conversações. Ele dá ouvido às más conversações e se rebela contra o Senhor. E meu amado, minha amada irmã, como é duro a gente se rebelar contra o Senhor. Nós conhecemos na palavra do Senhor que quando se rebelamos contra Deus, nós erramos. E aqui no capítulo 15, diz assim, no versículo 2 Crônicas 24, 15, diz assim: envelheceu Joiada e morreu, farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram na da cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Joiada morre com 130 anos e é enterrado ali no lugar dos reis, porque ele fez bem a Israel, fez bem a Deus. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu.
deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Joiada morre, como eu já tinha dito. Joás vai dar ouvido às pessoas. A quem você tem seguido, a quem você tem servido? Porque, meu amado, a gente precisa sim de um líder, a gente precisa de alguém que nos oriente, mas a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar em Deus que tem que estar a nossa esperança e confiança, porque nós sabemos que Jesus é o único que não pecou, não errou, e nós precisamos confiar nele. Confiar em homens, a gente pode até seguir, mas olhando para Cristo, porque se esses homens cair, você não cai. Joiada não caiu, mas morreu. E Joás não tinha um caráter firme para conseguir, para caminhar ali. O que ele faz? Ele dá ouvido a outras pessoas e se corrompe. E quando ele se corrompe, ele deixa Deus e a ira de Deus se levanta. Porque Deus, ele não fica satisfeito quando nós deixamos ele. Deus nos ama tanto que enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. E quando nós abrimos os nossos corações e o aceitamos como o único e suficiente Salvador de sua vida, a nossa confiança tem que estar nele. E quando nós deixamos esse caminho, ele fica triste. Então, se você hoje está afastado do caminho do Senhor, volte. Ele te chama. E se você ainda não conhece o caminho do Senhor, venha conhecer, porque é o melhor caminho. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós devemos ir a Deus por Jesus, porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Então, Joás deixou a casa do Senhor, né? Mas Deus não nos abandona. Aqui no 19 diz assim, porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Deus enviou, como Deus envia, né? Quando nós estamos longe do caminho dele ou fazendo algo, o Espírito Santo vem e fala conosco. Deus usa teu pai, a tua mãe, Deus usa um amigo para dizer para você, olha, isso não está certo. Mas eles não deram ouvido. Mas o Espírito de Deus levantou, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis? Quando nós transgredimos os mandamentos do Senhor, a ordem que o Senhor nos manda, nós não prosperamos, nós não vamos adiante. E se formos, vamos cair. Mas Deus nos ama tanto que, veja, ele levantou profetas, levantou outro, mas mesmo assim eles não deram ouvidos. Olha o que eles fazem. Por que transgredis os mandamentos do Senhor, e de modo que não prosperareis? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Você pode ver quanto que é triste, né? Nós deixarmos ao Senhor e ouvir. Deus fica muito triste quando você deixa ele. Ele não quer que você o deixe, nem o abandone. E sabe o que eles fizeram? O rei mandou matar o profeta
Zacarias. E Zacarias, antes de morrer, diz assim, 21, conspiraram contra ele, o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, que lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse, o Senhor verá e o retribui. Meu amado, minha amada irmã, nós precisamos sermos gratos àqueles que nos ajudam. O rei Joás não foi grato, ele não se lembrou da beneficência que Joiada fez, ele não se lembrou. Ele se uniu e mandou matar. Que nós possamos prestarmos atenção naqueles que nos ladeiam e quais são os conselhos que nós temos ouvidos. Que neste dia você possa dar ouvidos à palavra do Senhor e não se rebelar contra aquilo que Deus tem para você e para a sua vida, porque o que Deus faz, Deus cumpre. Infelizmente, esse rei, ele veio a ser assassinado, porque as pessoas não gostaram dele ter matado o profeta. Houve ali uma rebelião, uma conspiração, e ele morre, ele é assassinado. Então, que nós possamos estarmos olhando para Cristo e confiar, a nossa esperança é Jesus. Amém? Deus seja louvado. Pai querido e amado Deus, graças eu te dou pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a começarmos bem e acabarmos bem. Espírito Santo de Deus, segura nas nossas mãos para que nós não venhamos pecar, errar contra ti, mas se cairmos, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos leva a bom termos, em nome de Jesus. Afasta de nós as más companhias, aqueles que querem, Senhor, tirar de nós tirar de nós aquilo que o Senhor tem colocado. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, realiza o teu sobrenatural. Obrigada, porque tu és um Deus fiel. Obrigada, porque o Senhor tem a palavra do Senhor para falar conosco. E que neste dia os corações sejam alcançados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado.